Antes de tudo, eu quero convidar aqui 3 pessoas maravilhosas. A primeira é minha filha. Tem aqui, filha? Eu quero chamar aqui a Júlia, quero chamar o Thales, quero chamar a Denise aqui na frente. Foram batizados. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, queridos. Glória a Deus. A Júlia, minha filha, e juntamente com os nossos amados irmãos, esse casal lindo que Deus nos presenteou, que é o Thales e a Denise, foram batizados recentemente, esses 3 maravilhosos. Eles entenderam que decidiram no seu coração, a partir da fé deles, que queriam de fato seguir Jesus com todo o coração e nos chamaram para ser batizados. E isso é um ato de fé, porque é uma ordenança de Jesus. E o batismo, ele é um ato consciente daqueles que creem. Quem é batizado é uma pessoa que de fato teve a consciência daquilo que crê. Então é voluntário daqueles que querem dizer: eu quero ser batizado, eu quero publicamente confessar para todos quem é o meu Deus, quem é o meu mestre. Então o batismo é isso, eu quero publicamente falar. É como um casamento. É como um casamento que você prepara e o noivo mais a noiva vai lá e eles juntos proclamam ou de forma pública anunciam aquilo que eles creem, aquilo que eles têm com o outro, não é verdade? Da mesma forma eles confessaram e publicaram esse dia todo o compromisso deles com Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu tenho só uma notícia para dar para vocês. O caminho é longo. Como o pastor Luiz falou hoje, não é uma corrida de 100 metros a vida cristã. Ela é uma maratona. E existe um céu que espera vocês. E nós vamos ver lá. E eu quero chegar lá e falar: oi Thales, oi Denise, oi Júlia. Que bom ver vocês entrando aqui e o Senhor. E vocês entrando e dizendo: glória a Deus, chegamos aqui. E um banquete, a Bíblia diz, um banquete vai ser preparado para vocês. Por quê? Porque vocês creem em Jesus. Da mesma forma assim vocês que um dia creem em Jesus. Existe algo que espera, algo preparado para vocês. Então hoje eu quero aqui, em nome de Jesus, nós vamos entregar. Vem aqui, amor, deixa eu aqui, gatinho. Nós vamos entregar aqui para eles certificado de batismo, tá? Nós vamos aproveitar e tirar umas fotos também. Nós vamos entregar da Júlia, da Denise, do Guilherme e do Thales, tá? Inclusive está com foto. Obrigado, queridos. Vamos falar de Jesus de novo por causa dele, né? A gente tem que falar um pouquinho. Hoje nós tivemos um evento maravilhoso das mulheres. Você que não participou, vai ter um próximo, tá? Foi maravilhoso. Minha esposa vai falar um pouquinho. Tivemos nosso primeiro chá das mulheres ontem à noite, lá na casa da irmã Cheirinha. Foi maravilhoso. Com o tema: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Estou louca porque daí nós pegamos um sereno à noite, curando agora com a vida. Foi muito lindo, gente. Quantas mulheres lindas estavam lá, quanto Deus falou nos nossos corações. Deus, Ele tocou no último natural. Quem está aqui que foi curado naquele lugar, eu fui curado, fui restaurado. Deus me deu um novo cálice, uma nova água para beber. Glória a Deus. Vai ser um novo tempo, viu, meninas? Um tempo de mais entrega, de mais buscas. Porque se nós não buscarmos, não nos entregarmos ao Senhor, nossa carinha é pobre. Eu tinha uma discipuladora que ela falava para mim que era a sua maior inimiga, era a sua casa. Nós mesmos somos nossos inimigos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo número 26, versículo de número 36. Hoje é ceia do Senhor. Gente, como eu estou feliz. Como eu estou feliz.
Estou muito contente. Porque Deus, Deus é extraordinário, queridos. Que o Espírito Santo de Deus abra seu entendimento para entender isso. E não só entender, experimentar isso. Que você experimente isso nessa noite. Dia 5 de janeiro de 2014. Estava com 17 anos de idade. Estava visitando a primeira igreja batista de Paranatinga. Visitando. Eu vou lá. No último ano da igreja, eu ouvi o sermão do Evangelho através do pastor Rashid, que foi meu pai. Eu lembro que naquele dia eu tive um encontro com Deus. E de lá para cá, eu só tenho uma coisa a dizer para você: Deus é real. Jesus está vivo. Pastor, você diz, às vezes nós sabemos na teoria, mas isso não tem queimado no nosso coração. Isso não tem nos renovado. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui. Eu quero que o Espírito Santo tire o fardo das suas portas essa noite. O fardo da culpa, o fardo da acusação. Em nome de Jesus. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Existem pessoas aqui que precisam de cura quanto a coisas ou situações circunstâncias que ainda você tem carregado no coração. Tem uma notícia para te dar: Jesus já carregou na cruz, já levou na cruz essa culpa. Não se cumpre. Não se cumpre. Às vezes a gente coloca uma máscara de estou bem e não está bem. Nós carregamos culpa, nós nos acusamos. E hoje à noite o Senhor tirar essa culpa do teu coração. Eu quero pregar uma palavra que vai mostrar isso. Quero mostrar para você o que antecedeu a ceia do Senhor. O que aconteceu algumas horas antes. Vamos voltar 2 minutos atrás e vamos agora tentar trazer uma ótica dentro do cenário em que Jesus viveu antes da ceia do Senhor. Vamos lá? Mateus capítulo 26. Eu vou para nós depois, 26, versículo de número 36. Vou ler na versão King James, você pode acompanhar a sua Bíblia no telão. Vocês que estão assistindo pela live, se inscreva no canal da nossa igreja também, Ilha do Norte. Siga a nossa página no Instagram. Mas você que está em casa, eu quero convidar na próxima vez sair do conforto da sua casa e vir congregar conosco pessoalmente. Então vai ser uma honra ter vocês aqui também. Eu acabei de olhar aí, tem uma galera nos assistindo. Se você estiver hoje do Norte, você está mais do que convidado para estar conosco, amém? Deus abençoe. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 26, versículo 36, que diz assim: Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então ele compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Olha o que Jesus estava falando: Permanecei aqui e vigiai junto comigo a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Olha o que Jesus disse: Ó Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou dormindo e questionou a Pedro: Então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou, dizendo: Ó Pai, se este cálice não puder passar de mim, em que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportavam os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente, foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos seus discípulos e indagou:
ainda dormis e descansadas? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está próximo. Amém? Conseguiram entender mais ou menos o texto aí? Vamos embora então. Deus abençoe a sua vida. Vamos pegar graça. Que maravilhoso esse texto, né? Vamos lá então, queridos. Conhecemos a história de Jesus, e não somente por causa da tradição cristã, mas também porque sabemos desde histórias da própria Escritura contada pela igreja cristã, mas também temos visto aí, como por exemplo filmes como A Paixão de Cristo. Mel Gibson produziu de forma extraordinária aquele filme Paixão de Cristo, nos mostrando o processo da crucificação. Mas hoje eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero falar sobre a dor do propósito. Eu quero falar sobre a dor do propósito. Eu quero muito que você pegue esse coração. Todos nós um dia fomos chamados pelo Senhor Jesus para um propósito. Os que um dia tiveram encontro com o Senhor Jesus, não só tiveram entendimento acerca da sua salvação, como também tiveram a perspectiva de que Jesus os revestiu de propósito. Não é verdade? Um dia, quando nós descobrimos o sacrifício e entendemos o propósito da salvação, dentro de nós ardeu o desejo de estar no centro da vontade dele. Ardeu em nós o desejo de estar em comunhão com aqueles que creem da mesma forma que nós. Ardeu em nós o desejo de falarmos aquilo que encontramos nele. E durante a nossa caminhada, nós percebemos alguns obstáculos. E hoje eu quero trazer para você o porquê desses obstáculos. Eu quero falar tanto da perspectiva de Deus, quanto da perspectiva do reino das trevas, quanto a todos os obstáculos que nós encontramos. Então vamos lá. Jesus é o nosso maior exemplo da Bíblia, não é verdade? Jesus é o maior exemplo para nós. E quem foi Jesus, senão o homem, Deus, que manifestou-se em carne para que pudesse pagar o preço, para que pudesse tomar posse de uma posição de justiça que nenhum de nós poderíamos adquirir. Eu não sei se você sabe, infelizmente, querido, eu tenho que falar isso. Eu estava conversando com a minha esposa na viagem, nós estávamos de viagem ontem, e nós nos surpreendemos, porque na caminhada cristã a gente vai conversando com pessoas e mais pessoas, e a gente pergunta: por que Jesus morreu? Por que Jesus te salvou? Tem cristãos que estão dentro da igreja há anos e não sabem disso. Tem cristãos que não entenderam ainda o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Não estou condenando, julgando essa pessoa, não estou dizendo isso. Eu estou falando porque, gente, se você chegou até aqui e ainda não entendeu isso, hoje em nome de Jesus você vai entender. Jesus é o nosso maior exemplo, e não somente por uma perspectiva de propósito, mas de amor, porque ele sofreu a dor, e a Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus aprendeu a obediência pela dor. Ele aprendeu a ser obediente pela dor. Eu hoje não quero falar exatamente sobre o propósito da salvação, porque eu acredito que a maioria de nós entendemos isso, mas só uma síntese: Jesus morreu na cruz porque eu e você estávamos condenados, estávamos destituídos. Nós perdemos a salvação por causa dos nossos pecados. Todos nós, sem exceção. O ser humano, o homem, a mulher, todo homem nascido do ventre de uma mulher, todo aquele que nasceu e é descendente de Adão, que somos todos os seres humanos, herdamos a condenação por causa do pecado. Então nós não tínhamos justiça diante de Deus para chegar e se justificar. Deus, eu até errei, mas eu tenho algumas
algumas coisas boas. Eu até ajudei os pobres, Jesus. Eu fui uma pessoa que tentei ser honesta, tinha minhas contas em dias, eu não traía minha esposa, eu era uma pessoa, eu tinha lá umas falhas, eu até mentia e tal. Tem uma vez que eu até cometi alguma situação assim, mas calma aí, Deus, eu tenho um currículo de alguns pontos positivos. Não. Deus, como justo juiz, Ele nos deveria aceitar e só nos aceitaria se fôssemos plenos em santidade e perfeição, como ela também é. Mas infelizmente, por causa do pecado deles, da desobediência, nós herdamos e nós temos a tendência ao pecado. Mas Eduardo, então Cristo morreu e nos salvou para sermos santos, correto? Correto. Mas então está tudo errado, porque nenhum de nós somos santos. Você está também correto. Mas é aí que está o propósito da cruz. No terceiro dia, a Bíblia diz que as mulheres foram até o sepulcro, porque elas queriam visitar o sepulcro, e inesperadamente elas viram a tampa, a pedra tinha sido removida, e quando elas chegaram lá tinha 2 anjos, um sentado na parte da cabeceira e outro sentado na parte da soleira de onde Jesus tinha sido colocado. E eles disseram: por que procura tu? Olha só, por que procura tu entre os mortos aquele que vive? Por que procura vocês entre os mortos aquele que vive? Quando ela olha para trás, o homem diz: por que você está chorando? E ela pensando que era o jardineiro, porque ela não reconheceu que era Jesus, e ela diz: por favor, se você tirou o corpo do meu mestre, me mostra onde ele está para que eu possa ir buscar. E ele falou: Maria. Quando ele disse Maria, que era Maria Madalena, aquela ex-prostituta, que agora era uma discípula amada do Senhor, que caminhou 3 anos com ele, quando ele disse Maria, ela reconheceu e ela disse: mestre, e ela se ajoelhou. Queridos, quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele não só ressuscitou para ser mais uma história maravilhosa, ele ressuscitou para que um dia, no dia que você creu em Jesus, ele pudesse dar o Espírito dele e colocar dentro de você. E agora sim você é santo. Eu vou ratificar o que eu estou dizendo. Você só é santo porque existe Deus que é santo, que habita dentro de você. Então quando Deus, o Pai, do trono dele olha para você, ele não vê mais qual é o seu nome, não. Oi? Ele não vê mais o Lucas. Quando ele olha para o Lucas, ele não vê mais o Lucas. Ele vê Cristo no Lucas. Ele não vê mais o Lucas. Ele não vê mais as culpas. Ele não vê mais os traumas. Ele não vê mais as dores. Ele vê Cristo nele. Você crê nisso? Diga amém. Você está sentindo esse ambiente, querido? Que ambiente maravilhoso da gente, né? Ele está aqui na casa hoje. Ele está vivo. Então, querido, a justiça que você e eu não conseguimos, ele conseguiu por você. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não usou os atributos de Deus como desculpa ou para tentar fazer algo que só pela carne ele fez. Quando eu falo pela carne, é na sua limitação. Jesus, ele se tornou limitado, mesmo sabendo que ele era Deus, ele se tornou limitado para que na prática de um homem comum pudesse em santidade, sem nenhum pecado. Jesus não cometeu uma só sequer transgressão. E no final a recompensa foi quando ele adentra no mundo espiritual, que todos nós adentremos um dia, que todos nós adentraremos um dia. Ele entra no mundo espiritual. Eu imagino, isso aqui eu estou conjecturando, tá? Você que está assistindo aí, você que é teólogo, não se escandaliza, mas eu estou conjecturando. A Bíblia diz em Apocalipse que ele adentrou as partes profundas dos lares. Isso está escrito. Ele tomou a chave da morte do inferno que está sobre suas mãos. Agora eu vou pegar esses 2 exemplos bíblicos e vou dizer o que eu penso que aconteceu. A morte na fila daqueles que deveriam ser sentenciados, como todo ser humano. Eu imagino Jesus chegando na fila, de forma humilde. Quando ele chega, quem é você? Ele falou: eu sou Jesus de Nazaré. E quando ele puxa, como diz os nossos amigos mato-grossenses, eu sou nordestino, mas não sabe, eu aprendi uma coisa com meus amigos, com meus irmãos mato-grossenses, puxou a capivara dele. E ele falou: rapaz, não estou achando nada aqui. Quem é você mesmo? Você falou: eu sou o dono do universo.
inclusive que criou você, ó morte. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Ele ressuscitou, e a morte não poderia julgá-lo, porque ele, na limitação, quando ele tomou o seu lugar e assumiu a sua trajetória, e assumiu a justiça que eu e você perdemos lá no Éden. E aí o que ele faz? Quando nós reconhecemos ele, quando o Thales e a Artemisia e a Júlia foram lá e se batizaram, eles estavam já antecedendo. Aquilo ali foi só uma simbologia, não foi naquele momento que eles foram salvos, foi antes. Aquilo ali é o resultado de quem de fato teve o encontro com Jesus. Porque quem teve o encontro com Jesus, ele quer anunciar aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele está vivendo a parte do Senhor. E um dos símbolos da conversão é: eu quero publicar isso diante de todos. E Jesus fala: se você crer, você será batizado. Mas quem não crê já está condenado. Não é que a pessoa que não batizou será condenada. Essa pessoa ainda não creu. Então o que acontece é que Jesus não ressuscitou. E aqueles que creem, ele pega aquele troféu de justiça e ele dá a nós. Mas calma aí, Deus, eu ainda não estou preparado. Calma aí, pastor, eu ainda não estou pronto. Jesus está dizendo para você: você não entendeu. É exatamente porque você nunca vai estar pronto. Eu já preparei toda a justiça vinda da minha vida na cruz do Calvário. Eu assumi toda a autoridade na cruz do Calvário. E nas regiões celestiais eu sou acima de todo e qualquer pecado, acusação, potestade ou principado. Você crê em mim? Você reconhece que está longe de mim? Você reconhece que eu sou o único caminho, a verdade e a vida? Então vem a mim e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Uma aleluia. Glória a Deus. Diga amém, querido. O que aconteceu com o nosso amado, que hoje está aqui agora em espírito, passeando no nosso meio, ao mesmo tempo que ele está lá no trono, nos olhando e olhando toda a humanidade agora. Esse mesmo Deus maravilhoso está aqui nessa pequena igrejinha, mas também deve estar numa outra igreja agora de 1.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros, ou talvez uma igreja que está crescendo agora, talvez numa célula, num pequeno grupo, talvez num quarto de alguém que está agora orando e pedindo socorro para ele. Ele está lá também agora. Esse mesmo Jesus está aqui nas Escrituras e nos mostrou que o propósito tem dores. O Evangelho de Jesus, a boa notícia do Evangelho é que Cristo já adquiriu a salvação para você, mas nós estamos em um processo, Hugo. Nós estamos em um processo, meu querido. Nós estamos em um processo de quê? De caminhada às regiões celestiais. Nós estamos num processo de caminhada. Nós estamos peregrinando nessa terra. Nós não somos aqui, como dizia o nosso pastor Billy Graham. Ele já dizia: eu não sou deste mundo, eu estou só de passagem por aqui. Existe uma cidade que já pertence a mim. Inclusive ele disse: eu vos preparei morar, casa. Ele preparou casa para nós. Você tem noção disso? Tem que ser doido mesmo para acreditar nisso. Então se você é doido, junto comigo, diga glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, vai dizer: o Evangelho é loucura para os que creem. Perdão, o Evangelho é loucura para os judeus, mas é salvação para aqueles que creem. Ele é salvação para os que creem, mas é loucura para o judeu. Por quê? Porque o judeu está esperando ainda o Messias, está esperando ver a manifestação de um grande guerreiro, do descendente de Davi, mas eles passaram despercebido. Eles não perceberam que passou despercebido aos seus olhos o Deus Criador, o Deus que eles servem nas sinagogas, que adoram diariamente, cumprindo todas as leis de Moisés. Eles não perceberam que o Deus se encarnou e enganou eles. E permito usar essa palavra. Ele confundiu eles. Eles estão esperando um guerreiro montado num cavalo, eles estão esperando um político, um grande governante. Eu vou confundir a lógica humana. Eu vou vir de uma simples Virgem Maria, uma mulher simples, uma mulher como uma donzela, uma adolescente inclusive, uma moça que ainda não tinha tido relações com seu futuro marido José. Ela foi escolhida, agraciada, e ele disse: eu vou procurar entre alguém e vou fazer com que tudo o que eles pensam e esperam seja confundido. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de nos levar a Ele pela fé, e não para aquilo que Ele é, na sua glória, no seu poder, mas por aquilo que Ele simplesmente é. Ele é amor.
Jesus adentrou no ventre, ele entrou e adentrou de forma sobrenatural dentro do ventre de Maria, fecundou em seu órgão, e ali nasceu o Deus encarnado. Jesus foi seu nome, porque assim foi escolhido pelo próprio Pai. O anjo Gabriel disse: coloca o nome dele de Jesus, porque este é aquele que deveria ser enviado, o Messias. Jesus nasceu e viveu, cresceu, sentiu tudo que eu e você sentimos. Ele passou pela puberdade, passou pela pré-adolescência, isso nem existia alguns anos atrás, na verdade, a adolescência ele só agora, né? A adolescência nem existia, mas ele passou por tudo isso. E agora ele está numa situação. E a situação é: seguiu Jesus com seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsemane. Querido, Jesus, ele não só caminhou a sua trajetória para te salvar. A sua salvação já foi adquirida no dia que você creu em Jesus. Mas a sua caminhada, ela é necessária. E nessa caminhada, querido, olha aqui para mim, nessa caminhada você possivelmente vai passar por um Getsemane. Possivelmente você vai passar não só por um Getsemane, por vários Getsemane. E para que serve o Getsemane na vida do crente? O Getsemane serve. O Getsemane não é deserto, querido. Aquele Getsemane é um lugar florido, tinha árvores, era fresco. Mas é um lugar onde você está no pico da sua vida emocional. Você está no pico, no extremo que os problemas te levaram. E possivelmente, se você chegou aqui hoje e está se preparando para um Getsemane, entenda, você foi levado para estudar, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Porque os que não creem, que não têm o Espírito Santo, vivem no comodismo de suas vidas. Mas nós que temos o Senhor, enfrentaremos batalhas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Mas o texto não termina aí. O texto continua dizendo: tem de bom. Eu, usando na versão Eduardo, versículos meus, capítulos meus, eu, como é que eu ia falar? Eu já garanti para vocês. Tem de bom ânimo, porque eu resolvi esse problema. Mas pastor, resolveu? Não, eu estou sentindo, eu estou vendo. Jesus estava sentindo tanta dor, tanta angústia, que a Bíblia diz que ele soava a gota de sangue. De tanto estresse, o pico de estresse dele estava tão alto, que ele soava gotas de sangue. Alguns dizem que era por medo da cruz, outros por medo dos ações, outros dizem que ele estava angustiado por causa do abandono, e os discípulos, possivelmente posterior a esse momento, iriam abandonar ele. Não, Jesus não estava angustiado por causa disso. Preste atenção, a Bíblia diz e ela revela o porquê da angústia dele. Está aqui, seguindo um pouco, ele disse, no versículo número 39, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O salmista diz que o Senhor derrama o cálice de sua ira sobre os pecadores. Por isso que eu não posso pegar um texto e interpretar ele na minha perspectiva. Eu tenho que deixar a Bíblia e interpretar a própria Bíblia. Tem um salmo que diz que do Senhor é o cálice que é derramado sobre o cálice só é derramado sobre os pecadores. O medo de Jesus, e é por isso que ele usa o termo cálice, para que hoje nós pudéssemos entender isso. Jesus usa dizendo: se for possível, afasta-me esse cálice. Ele já estava dizendo: Senhor, se for possível, eu não quero receber a carga, o peso da tua ira. A ira de Deus ia ser derramada sobre Jesus. Por quê, pastor? Não estou entendendo. Porque Jesus carregaria os nossos pecados. E a ira, como diz o salmista, pertence ao Senhor. O cálice da ira que é derramado sobre todos os pecadores. Jesus não era pecador, pastor, mas como assim?
Ele se tornou pecador no seu lugar. Por quê? Porque ele assumiu a culpa de toda a humanidade e carregou sobre si. Isaías capítulo número 53. E sobre si carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições. E por suas pisaduras nós somos sarados. Uau! Glória a Deus, querido. Você pode ficar de pé por isso. Foi isso que me salvou um dia. Ele pegou as mazelas do Eduardo. O pastor Eduardo, ele pegou tudo aquilo que eu fiz e ainda vou fazer. Ele pegou tudo aquilo que a humanidade tem de mais ruim. A incredulidade, as maldições, as enfermidades, o peso da maldição, do pecado. As trevas do pecado estavam sobre as costas de Jesus. Ele pegou tudo aquilo que eu e você carregamos de ruim. Estava sobre ele. Ele assumiu a culpa. E o cálice da ira de Deus que era para ser derramado sobre nós. Isso é o próprio Pai, que Deus não estava tipo assim, nossa, você no plano, Jesus. Eu queria derramar sobre ele. Não, o próprio Deus planejou isso. Aonde? Lá no Éden. Quando eles comeram da fruta e a maldição veio sobre a serpente, ele disse: virá da mulher uma semente. Virá da mulher uma semente. O pai já viu o problema, já tinha uma solução. Ele só esperou a hora certa para isso. Por isso veio a lei e os profetas. Por isso a lei e os profetas veio para preparar, para anunciar, para que a humanidade pudesse aguardar o momento certo. E no momento certo nasceu ele. E aqui nós estamos vendo ele, o nosso mestre, Yeshua, ou Yeshua. Ou como diz os árabes, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Galileu, nascido numa cidade bem pequenininha, bem menosprezada, chamada Nazaré. Criado em Nazaré, filho de um carpinteiro, metalúrgico, um homem, mas era Deus. Um Deus era homem. E agora nós estamos vendo ele dizendo: se for possível, faça de mim esse cálice. O Getsemane da sua vida, querido, escute isso. O Getsemane da sua vida, os momentos de pico da sua vida, eles servem para uma coisa. E hoje de manhã eu vivi isso pela 100ª vez. Eu e minha esposa, um discipulado do nosso pastor. Quantas e quantas vezes nós vamos passar? Aí a gente pensa que a gente vai passar por isso mais na boca. A gente pensa que a gente nunca vai ter Getsemane. Eu tenho notícia para te dar. Se prepara, você vai ter Getsemane aí. Você vai ter momentos que você vai falar assim: ó, eu estou no meu extremo, não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu dou conta mais, pastor. Eu não sei se eu consigo mais. Eu não sei se eu dou conta de dar mais um passo. Eu não sei se eu consigo permanecer, pastor. Eu não sei se eu consigo avançar. Olha aqui, ó. Ei, talvez você está se encontrando como Jesus, mas o Getsemane tem um propósito só. O Getsemane que você está passando tem um propósito. E o propósito é provar no mundo espiritual, para as regiões celestiais, que o Espírito de Deus plantou um propósito muito maior do que a sua angústia, que está dentro de você, que está entre as suas entranhas. Existe uma necessidade você carrega um chamado, uma chama que você tem dentro de você. Quer ver um exemplo disso? Quantos momentos você já pensou em desistir e você está aqui hoje?
que ele fez? Ele clamou. Diga comigo, clamou. Fala mais forte, clamou ao Pai. Olha o que ele diz lá no versículo número 39. Pode falar para nós. Versículo número 39, capítulo 26 de Mateus. Olha que lindo que Jesus vai dizer para ele. Olha só, querido. Jesus chama. Olha o que Jesus chama. Como que Jesus chama Deus? E a partir de hoje você vai sair daqui com essa perspectiva. Olha lá. Indo um pouco mais. Olha o que eles acompanham, porque eu quero que você fale junto com essa frase. Só um minutinho. Indo um pouco mais adiante, o professor Jesus o rosto dele orou dizendo o quê? Junto comigo, vamos lá? Meu. Mais forte. Meu. Diga mais forte. Fala com convicção, com força. Diga, meu Pai. Você não tem somente um Deus, você tem um Pai. Amém, querido? Você não tem um Deus que você serve ele como uma empresa, não. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus que nós cremos é um Pai que cuida dos seus. E Jesus sabia disso. Jesus disse, meu Pai, se for possível, afaste isso. Talvez você está no momento e você fala assim, Pai, eu não quero passar por isso. Eu já vi isso passar uma vez. Jesus, eu não quero sentir isso, mas eu não quero passar por isso. Jesus, eu não dou conta mais. Jesus, eu acho que eu não sirvo para ser pastor. Eu já pensei, pastor, você acha que o pastor não tem essas coisas, né? Olha, minha esposa, esse tempo atrás, vamos deixar a igreja top, levantar um pouco de liderança, vamos ser só um membro de igreja. Aí Jesus fez o que? Eu olhei para mim assim, aquele meme de Jesus olhando assim, como é que é? Mas todas as vezes que eu penso dessa forma, eu sempre finalizo dizendo isso. Contudo, Senhor. Contudo. Ei, não desista do seu casamento. Não desista da sua vida espiritual. Não desista da sua comunhão com Deus. Não desista daquela pessoa que você talvez está investindo, está orando, está evangelizando. Não desista da sua família. Não desista da sua igreja. Não desista daquilo que Deus está fazendo. Contudo, não seja feita como, não seja como eu quero, mas como tu queres. O propósito tem sempre o Getsemane. Na caminhada da vida cristã, você sempre vai passar pelo Getsemane. Por quê? Porque você precisa entender que a dor, ela não é determinante quanto à sua jornada final. Você crê nisso? Eu vou repetir. O momento que você está vivendo não determina o que você vai viver após esse momento. A sua dor momentânea não define o dia de amanhã, porque o salmista também disse, o nosso velho amigo Davi disse, escrevendo: o choro pode durar uma noite, a angústia pode durar uma noite, o estresse pode durar uma noite, o medo pode durar uma noite, o desânimo pode durar uma noite, mas permaneça no propósito de Deus. Por que, querido? Repita comigo: a alegria vem pela manhã. Quantos creem nisso? Diga bem. Amém. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Vai ter momentos que você vai se sentir sozinho. Jesus levou os 3 discípulos, de 12 ele levou 3, os seus mais íntimos, Pedro e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, irmãos.
seus discípulos mais íntimos. Tem pessoas que você precisa observar quem vai estar do seu lado. Você nunca vai ver o pastor dizendo que fulano de tal não é mais perto da nossa igreja porque isso e aquilo. Não, você nunca vai ver isso aí da minha boca. Você nunca vai ouvir da minha boca dizer que pode ser qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais prejudicial que for. Você nunca vai dizer que essa pessoa nunca mais vai congregar aqui. Ela não faz parte do corpo. Mas Jesus, eu ouvi isso do pastor de discípulo, ele disse: olhe para ver quem são seus discípulos. Todos são igreja, muitos são membros do corpo, mas olhe para quem são aqueles que de fato você pode confiar. Jesus, dos 12, ele olhou e chamou 3. E dos 3 tinha o mais próximo, que era Pedro. Pedro, junto com seus 2, os mais íntimos. Por quê, querido? Jesus era humano. Jesus tinha aquela necessidade de estar perto de alguém. Querido, todo líder tem isso. É impressionante. Ele tem uma necessidade de poder saber que tem alguém que ele pode contar. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso. Ele escreveu a carta para Timóteo dizendo assim: todos me abandonaram, por isso vem logo que eu quero te ver, porque eu me alegro de lembrar das tuas lágrimas da tua fé não fingida. Por que ele disse isso? Existe alguém que eu posso contar ainda. Isso é uma necessidade de todo líder. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque vai saber que o ministério que ele está exercendo vai ter pessoas que vão ajudar. É uma pessoa que nunca vai abandonar. Pode estar no pior momento da igreja, essa pessoa vai estar do seu lado. Como diz o dueto, aquele que anda descalço. Não sei se vocês viram um rapaz que anda descalço aqui, careca. Ele fez um propósito de andar descalço. Já tem que quantos anos? 4 anos andando descalço. Ele só calça o chinelo ou tênis quando ele vai no local onde é exigido, por exemplo, cartório, algum tipo de julgamento judiciário ou aeroporto. Mas o resto ele fica a pé. Por quê? Ele fez um propósito de salvação de 3 pessoas. E o mais lindo que eu achei do testemunho é que ele falou assim: e pastor, só falta uma. Eu falei: cara, eu preciso voltar a fazer isso. Eu lembro que eu fazia muito isso. Eu rapava minha cabeça uma vez por ano e nós vimos grandes coisas acontecer com propósito. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando ele falou uma frase para mim, ele falou assim: pastor, um dia eu cheguei lá na igreja, ele tem 3 anos que está caminhando com o pastor Luiz e a pastor Estela, e ele chegou lá e ele viu uma mulher para lá e para cá junto com outro homem, e eles faziam tudo, recepcionavam o pessoal. Aí ele ia lá, pegava o violão, e aí ele pegou, e ele chegou no culto, aí no final falou assim: e aquele casal lá? Que aí, eles não tinham pregado, esse casal não tinha estado na frente, eles estavam, outra pessoa pregou, e eles estavam fazendo de tudo na igreja. Aí o cara disse: o que não é a mulher aí? Não é, faz tudo ali, pô. Aí ele falou assim: aqueles lá são os pastores. Aí ele olha para eles para mim: não, eu tinha vindo do ministério. Não, o pastor não pode ficar para isso não. Ele foi lá no pastor final e falou: pastor, eu estou congregando, pastor nessa igreja, eu quero dizer para o senhor, o que o senhor precisar, eu estou aqui. E ele foi muito incisivo, para muitos até orgulho, né? Mas não foi. Ele foi sincero, ele disse: ó, você fazer de tudo. O que o senhor precisa? Pastora, no outro mês eu falei: pastora, eu não quero mais a senhora fazendo isso aqui. Pastor, pode deixar que eu assumo, tá? E ele falou assim para mim: pastor, eu entendi o que é honrar os pastores. Então Jesus tinha esses 3 mais próximos, e ele sabia que eles estariam com ele. E mesmo assim, muitas vezes você vai se sentir um pouco só. Por quê, querido? Porque nem todo mundo tem a mesma. Nem todo mundo tem a mesma visão que você está tendo. Tem coisa que você está vendo agora, que talvez quem está chegando agora ainda não descobriu aquilo. Então a gente precisa, de fato, ter paciência, que é uma coisa que eu estou aprendendo a ter. É como um filho. Não adianta eu pegar a minha filha e falar assim: filha, pai, quando eu crescer, o senhor der esse carro. Eu falei: filha, já é teu, porque tudo que eu tenho é seu. Mas ela está madura o suficiente para dirigir o carro? Ela tem que crescer. Aí ela já soube que ela tem um pós da vida. É que ela já cresceu, ela está na fase. Ou não? Vamos lá. Jesus, ele pouco adiante olhou e viu os discípulos 3 vezes. Jesus foi até os discípulos e ele olhou para os discípulos e disse: tá, o quê? Dormindo. Ele falou assim: ó, o que Jesus estava esperando aqui? Vamos ser honestos com o texto. O que
o texto está dizendo? Que quando ele olhou e voltou 3 vezes, ele estava doido. Por quê? Por que Jesus ficou irritado com aquilo ali? Porque quando ele olhou, ele estava querendo o quê? Um apoio. Estava angustiado, queria um apoio. Ele queria um apoio. Vai ter momentos que o seu Getsemane, possivelmente você vai estar só você. Você pode até ter pessoas dentro de você, sabe que pode. São pessoas que você confia, pessoas que você pode contar, mas tem momentos que não adianta. Vai ter momentos que a pessoa vai dormir. Você, poxa, cadê o fulano de tal? Está tão animado. Poxa, ele estava contando com aquela pessoa, e aí a pessoa estava dormindo chamada. É normal. Daqui a pouco ela corre. Ela vem. Aí eu vou receber ela de graça agora de novo. Mas, querido, vai ter momentos que é você e Deus. Qual já é a semana que você tem passado? Toda dor é momentânea, mas ela tem um propósito. Como diz minha esposa, diante de toda a batalha, quando Deus coloca, minha esposa sempre diz, quando Deus coloca uma grande batalha, que Ele já está preparando uma grande vitória. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo número 28, versículo 1. Vamos finalizar. Tendo passado o sábado, arraiado o primeiro dia. Aqui, querido, olha para mim rapidinho, nós lemos. Todo Getsemane tem uma dor. Você está sentindo dor? Você está angustiado? Calma. Isso não determina o fim da sua caminhada. Existe algo maior que está por vir na sua vida. E Jesus confia nisso. Mesmo sentindo angústia e dor, Ele sabia o que viria. Jesus morreu de forma muito dolorosa, uma dor extremamente violenta, mas Ele sabia o que viria. Porque Ele permaneceu no propósito. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais, vós. Sei que vieste ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado. Eu quero ler outro evangelho que ele descreve de uma forma que eu acho maravilhosa. Coloca para nós lá o Lucas nós já vamos finalizar e nós vamos cear. Lucas capítulo de número 20 capítulo 24. Vamos lá. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram o sepulcro, as especiarias da aurora. Aqui, ó, o historiador Lucas já está registrando uma outra perspectiva, não é a mesma coisa. Só que eu gosto da forma como ele fala, porque ele teve uma particularidade com João, que foi um dos discípulos que foram lá. Mateus não viu, foi João. E Lucas registrou conversando com João, que ele ouviu das mulheres, que João estava junto. Olha só. E encontraram, versículo 2, encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmos sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram. Olha o questionamento: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não, ele não está aqui. Por quê? Aí eles respondem: ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue
com os 12 e a todos os outros. As mulheres relataram esses fatos aos apóstolos Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como os demais que com ela estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas, palavras daquelas mulheres que disseram e tinham mostrado com delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. E então, correndo até o sepulcro, ao chegar, nós estamos no versículo 12: abaixando-se, viu as faixas do linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. E aí depois nós vamos ver que Jesus vai caminhar com eles no caminho de Emmaus, com 2 discípulos. Ei, Jesus há poucas horas estava no Getsemane. 3 dias atrás, perdão. 3 dias atrás ele estava no Getsemane, angustiado, dor. A dor do propósito, a dor do processo. Mas agora ele está aqui, ressurreto, vivo, com o corpo glorificado, e está sentado no trono à direita do Deus Pai. E a Bíblia diz que ele tem na sua mão as chaves da morte e do inferno. Ei, entenda o que eu estou pregando hoje. Eu vou finalizar essa frase. O seu Getsemane, a sua angústia, as suas dores, aquilo que você está passando, é só um momento de Deus fazer um divisor de águas na sua vida, para Ele te levar para aquilo que Ele de fato te prometeu. Existem coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. Só não pare no Getsemane. E ainda que você tente deixar de lado a dor, pedir para Deus tirar a dor, tem dor que Deus não vai tirar. Tem dor que Deus vai usar para te promover para algo muito maior. E foi o que aconteceu. Sempre que estiver com dores, sempre que estiver na angústia, diga: Senhor, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Posso ouvir glória a Deus? Assim como Jesus passou e ressuscitou, foi recompensado. Você precisa entender que é só um momento, você será recompensado. Amém? Amém, querido? Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 11. Vamos cear. Quero chamar aqui a irmã Sheila e o irmão Alex para nos ajudar a servir a ceia. Amém, queridos? Olha para o apóstolo Paulo registrando as mesmas palavras de Jesus, mas agora na perspectiva dele diz: porque eu recebi do Senhor, porque também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois ele diz: da mesma forma, depois que deu o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Olha só a palavra, nova aliança. Ele fez uma aliança nova com você. Você não está mais na antiga aliança, você está na nova aliança. Ele diz: este é o cálice da nova aliança. Façam isso sempre que beber, em memória de mim. Versículo diz: porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, que é o que nós vamos fazer agora, vocês anunciam. Quando você come e bebe, você está pregando, sabia? Você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Quantos creem que Ele vai vir? Glória a Deus. É por isso que eu estou aqui há 11 anos. Não vou parar. Por isso que eu vou insistir. E você também. Você não vai parar. Você vai fechar os seus olhos nesse momento e você vai orar. Você vai orar dizendo para Ele, agradecendo. Primeiro agradecimento, diga: Jesus. Diga: Jesus. Diga mais forte: Jesus. Jesus. Eu te agradeço pelo sacrifício, por ter sofrido por amor a mim. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado na cruz. E eu te agradeço também porque o Senhor ressuscitou para me encontrar. Diga para Ele: Jesus, me perdoa todas as vezes que não te busquei, ou se em algum momento eu te abandonei, mas eu sei que o Senhor nunca, diga bem forte,
é o teu sangue. Cante. Guarda-nos, mostra tua graça. Diga, fala tua boca, para nós. Cante. Um caminho para ele, eu posso me achegar somente pelo sangue. Cante. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Cante. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz girar, que nos faz vamos tomarei, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, diga, nada além do sangue de Jesus. Quero pedir nesse momento para o irmão Alex orar, consagrando os elementos pão e vinho, suco da uva, irmão. Orar, consagrando isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos te bem em tua presença. Vai te agradecer, Jesus, pelo teu sacrifício lá na cruz. Mesmo não sendo digno, Senhor, mesmo não sendo merecedores, desce teu vida por nós, Pai. Concedemos aqui, Senhor, o suco do sangue e o pão representando o corpo. Em memória do teu sacrifício na cruz de redenção, Pai. Que seja, Senhor, para nós a cura, a libertação, a salvação. Seja, Senhor, para nós a libertação, Senhor, que seja a purificação, Senhor, restauração, alma, Senhor, assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então Jesus disse: esse é o meu pão, meu corpo, que é partido por vocês. Então, com memória de mim. Então, comamos o pão, em nome de Jesus. Ele disse semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, ou cálice da nova aliança. Tomem. E todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão fazendo isso, façam isso em memória de mim. E ao beberem, estarão anunciando a minha morte até que ele venha. Então façam isso em memória do Senhor. Podemos beber do cálice. Vamos cantar. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue
Diga glória a Deus. Então saia daqui com essa convicção. Jesus tem um propósito na sua vida. Os momentos não podem determinar a sua caminhada. Continue, não pare. Siga e adore com excelência. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O Senhor é contigo. Estende suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um e cada uma que saiu daqui transformado pela palavra. Diga amém. Amém. Desejo a semana abençoada do seu irmão. Abraço dele em nome de Jesus. E já convida para o pequeno grupo na quarta-feira em casa, tá? Deus,